Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos 7 e 8, apenas. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém, amados? Irmãos, podem sentar-se. O irmão Gelton já orou por mim? Foi? Irmãos, o apóstolo João, ele já começa essa sessão com um alerta para mim e para você. Ele diz: filhinhos, ninguém vos engane, ou ninguém vos seduza. Enganar, seduzir são sinônimos. Ele começa esse alerta, amados, porque os gnósticos, uma seita da igreja primitiva, que já temos falado muito sobre eles estavam querendo enganar ou seduzir os crentes com duas posições extremas em relação ao pecado. Tem uma frase muito interessante que diz que todo extremo leva a um abismo, e é verdade. E o primeiro extremo que eles seguiam, esse grupo, dos gnósticos, o primeiro grupo defendia uma perfeição moral absoluta. Ensinavam que o crente que possuía o verdadeiro conhecimento de Deus, a verdadeira gnose, eles estavam totalmente guardados da tentação, não eram mais tentados e não pecavam mais. Esse era um grupo, esse era um lado da história. Outros iam para um extremo oposto e ensinavam que o pecado não tinha mais poder de prejudicar os verdadeiros iluminados. Ou seja, eles diziam que, independente se você vivesse ou não no pecado, você não perdia comunhão com Deus. Ensinavam que podiam viver no pecado sem que isso afetasse a relação deles com Deus. Olha que loucura, mas isso era ensinado. E essas duas posições, segundo John Stott, são moralmente perversas. A primeira é cega para o pecado e nega a existência do pecado. E a segunda é indiferente para com o pecado e nega a sua gravidade. E esse último grupo, que dizia que podia viver no pecado, que isso não afetaria a vida deles com Deus, a vida espiritual, eles usavam como exemplo, ou como uma ilustração, o ouro mergulhado na lama. Isso eu já falei, acho que nas primeiras aulas, se eu não me engano. Segundo eles, o ouro simbolizava a alma humana, e a lama simbolizava o pecado. E assim como o ouro continuava puro, assim como o ouro continuava valioso, mesmo depois de mergulhado na lama, assim também a alma humana, simbolizada aí pelo ouro, continuava valiosa e pura, mesmo depois de mergulhada no pecado. Essa é a ilustração que eles usavam. Veja que engano diabólico. E João combateu esses dois extremos nos capítulos 1 e 3 da sua epístola, incluindo o capítulo 2 também. No capítulo 1, por exemplo, João mostrou a universalidade do pecado, dizendo que se dissermos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. João 1, versículo 8. Já no capítulo 3, João revela a incompatibilidade do crente viver na prática do pecado, dizendo que quem pratica o pecado é do diabo. 1 João 3,8. Sendo assim, na cabeça desses hereges, o pecado era compatível com a vida cristã. E João rebate com veemência esse pensamento, dizendo no versículo 8 aí,
que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e que para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. O interessante nesse versículo 8 é que João cita 3 vezes o diabo, em um só versículo, 3 vezes. Veja comigo de novo, olha o que ele diz. Quem pratica o pecado é do diabo. Primeira vez que fala do diabo. Depois, porque o diabo peca desde o princípio. Segundo, e para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Terceira, João não trata o diabo aqui como um mito. João não trata o diabo como uma lenda, um folclore, um símbolo do mal, ou como algo vago, mas como um personagem real, como alguém real. Até porque ele não é um ser impessoal, o diabo, um ser etéreo. Não, ele não é um princípio negativo. Ele não é uma maldade subjetiva. Ele é uma personalidade que tem vontade, planos e estratégias. Ele é um ser pensante, que tem objetivos, traça planos, cria estratégias e arma ciladas. Essa é uma das características do diabo, do inimigo da nossa alma. E ao longo das Escrituras, vários nomes são dados a esse ser maligno. Vários nomes, eu não vou esgotar, como Satanás, diabo, tentador. Faz lembrar de um irmão que se ele estivesse nessa aula, hoje ele já tinha virado as costas e ido embora. A gente não podia falar do diabo. Ele dizia que não podia falar de diabo no culto, na escola dominical, que só tem que se falar o nome de Deus. E o próprio João fala 3 vezes do diabo em um versículo só. Depende como se fala do diabo, Satanás, diabo, tentador, homicida, enganador, Beelzebu, Abaddon, Apolion, o príncipe deste mundo, dragão, Deus desse mundo, Belial, e vai embora. São vários nomes que a Bíblia dá a esse personagem. Agora, a bem da verdade, qualquer que seja o nome usado para esse ser maligno, não se deve esquecer que sua principal atividade é opor-se a Cristo e ao povo de Cristo. É a principal atividade do diabo, opor-se a Cristo e aos servos de Deus. E ele vai fazer de tudo para se opor a você e a mim. Sendo assim, João faz 3 afirmações sobre o diabo, amados. Nesse único versículo 8, 3 afirmações sobre o diabo. Primeiro, ele diz que quem vive na prática do pecado é do diabo. Olha aí no versículo 8, parte A. Nada pessoal, é o que a Bíblia diz. De maneira nua e crua. Quem pratica o pecado é do diabo. Na Almeida 21, diz: quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Palavra forte. Amados, esse quem aí inclui qualquer um, seja membro da igreja, seja evangelista, obreiro ou pastor. Qualquer um que viva na prática do pecado não é de Deus, é do diabo. Pastor, mas eu prego muito, eu tenho muito conhecimento da Bíblia. Qualquer um que viva uma vida de pecados rotineiros, habituais, repetitivos, é filho do diabo, diz a palavra. Se você vive afundado no adultério, meu amado, não pense que você é filho de Deus. Até que haja um verdadeiro arrependimento e você volte para os braços do Pai. Se você vive afundado na pornografia, no homossexualismo, na mentira, na inveja, no orgulho, no ódio, falta de perdão, não se engane. Você não é filho de Deus. E João começa já dizendo no versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. E isso tem sido hoje um engano quase que generalizado. As pessoas se iludem porque são usadas, porque têm título, porque Deus faz e acontece através delas, e muitas vezes vivem uma vida totalmente torta, e ela se ilude como se ela fosse salva. Se você vive na embriaguez, no vício do cigarro, jogos, ou outra coisa qualquer, não tem jeito, você não é filho de Deus.
Por exemplo, pastor Gordon Lindsay, em seu livro Satanás e o Reino das Trevas, ele conta a história de Bill, um jovem cristão que gostava de estar em reuniões de oração. Ele gostava de orar, gostava de jejuar, mas tinha uma fraqueza. Gostava de uma 51, gostava de um álcool. Certa noite, ele disse que ouviu uma voz dizendo para ele que ele foi agraciado pelo Senhor, mesmo no vício do álcool, com certas revelações. E mesmo esse tal de Bill, não sendo uma pessoa culta, estudada, ele começou a tratar de assuntos profundos, como céu e inferno, de maneira detalhada, o que mostrava algo sobrenatural. E essas supostas revelações de Deus começaram a se multiplicar e alimentar o ego desse sujeito, desse novo convertido, falando que ele era muito especial, que Deus tinha um grande ministério na vida dele. O diabo, ele é astuto, ele sabe como seduzir o homem nas suas fraquezas peculiares. E numa dessas revelações, esse Bill foi informado de que ele era o Elias. Esse Elias é famoso, gente. Olha, já conheci mais de 10 que se auto-intitularam de Elias, que estava por vir. E ele começou a achar que era realmente o Elias que teria que voltar para a terra. E o pastor Gordon Lindsay, mesmo sendo novo convertido na época, viu que se tratava de um espírito de engano o que estava acontecendo com esse jovem e começou a orar e jejuar por ele. E com o tempo foi revelado que realmente o que estava por trás dele, ou montado nele, não era nada de Deus, era algo do diabo. Então temos que ter cuidado, amado. O diabo, ele é sedutor, ele é enganador, ele é um ilusionista. Irmão, não podemos nos enganar. Diz a palavra: quem pratica a justiça imita Deus. Quem vive na prática do pecado imita o diabo. Gosto de uma frase do Augusto Nicodemos, quando ele diz que quando o diabo peca, faz apenas o que lhe é peculiar, o que é o seu costume. E as pessoas que estão acostumadas a pecar como se isso fosse algo natural, normal, são como o diabo e, portanto, seus descendentes, ou melhor, seus filhos. Irmãos, é impossível ter comunhão com Deus, impossível, vivendo na prática do pecado, porque Deus é santo, o diabo é imundo. Deus é luz, o diabo é trevas. Deus é verdadeiro, o diabo é mentiroso. Deus é amor, o diabo é ódio. O diabo é sempre o contrário daquilo que Deus é. E temos que estar atentos a isso. Isso porque o pecado deliberado, rotineiro, insistente, é uma conspiração contra o amor do Pai, contra o sacrifício expiatório do Filho e contra a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. E esse conceito de que os praticantes do pecado procedem do diabo tem a sua origem em nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus. Foi Ele que deu o pontapé inicial falando sobre isso. João 8,44, veja comigo. Olha o que o Senhor Jesus disse para os fariseus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que palavra dura! Jesus falou diretamente na cara para aqueles fariseus. O mais triste, amados, é que eles pensavam que eram filhos de Deus, mas Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Eles imaginavam que eram descendência de Abraão e batiam no peito, tinham um orgulho disso. Mas Jesus disse que eles eram de descendência maligna, satânica. Por quê? Porque eles queriam matar o Filho de Deus. A luz de Jesus cegava eles.
As obras de Jesus eram um tropeço para eles. A multidão seguindo a Jesus estraçalhava o coração deles. E não tem gente hoje em dia assim. Vamos falar melhor sobre esse pecado da inveja quando falarmos do diabo mais detalhadamente. Será que realmente somos filhos de Deus? Eis a pergunta. 1 João 3,8, quem pratica o pecado é do diabo. No entanto, todavia, porém, mais uma vez temos que ressaltar, amados, que o cristão ainda peca. Está muito, mas muito longe da perfeição moral. Muito. Já estudamos 1 João 1, versículo 8 a 10, e quero relembrar rapidamente esse versículo que é muito interessante. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, segundo esse texto, quem diz que não tem pecado, comete 3 pecados. Ou seja, quem diz que não peca, peca 3 vezes. E o primeiro pecado que cometemos quando declaramos que não pecamos é o auto-engano. É a parte A, João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Irmãos, para pensar, uma pessoa que é capaz de fazer um autoexame, de orar, e ali, nessa oração, nesse autoexame, como o apóstolo Paulo mesmo diz, examine-se o homem a si mesmo, e ela é capaz de não encontrar nada do que se arrepender, ela está com problemas espirituais sérios. Não, mas eu sondei meu coração, mas não tem nada do que me arrepender. Se você é motorista, você é mentiroso, né? Porque só em dirigir você já peca toda hora. Quem não peca no trânsito? Né, pastor? Misericórdia. E às vezes você peca e faz os outros pecar ainda. Né? Não estou querendo passar aí como um ótimo motorista, não. Eu faço os outros pecar muitas vezes. Aí, qualquer um tem as suas barberagens de vez em quando. Quem bate no peito, mas declara ter uma vida totalmente santa e que não comete mais pecados, é cega espiritualmente. Quem diz que chegou ao topo da santidade e que não é mais vulnerável ao pecado, está nas trevas do engano. Ah, pastor, agora eu não sou mais tentado, não. É claro que tentação não é pecado, mas, infelizmente, muitas vezes somos tentados e muitas vezes cedemos quando não deveríamos e não devemos. O segundo pecado que cometemos quando dissemos que não pecamos é o de chamar Deus de mentiroso. 1 João 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Chamamos Deus de mentiroso, que é o cúmulo da blasfêmia. Irmãos, quem afirma que não peca de uma maneira ou de outra, chama Deus de mentiroso. Por quê? Porque Deus diz na palavra dele que todos pecam. Eclesiastes 7,20 diz que não há quem não peque. Ah, pastor, então quer dizer que pode pecar? Não, eu estou mostrando uma realidade, um fato. Mas temos que fugir de todas as maneiras, de toda a prática de pecado. O terceiro pecado que cometemos ao dizer que não pecamos é o de se afastar da palavra de Deus. 1 João 1,10, parte B. E a sua palavra não está em nós. Até porque quanto mais perto da Bíblia estamos, mais conscientes do pecado ficamos. Por quê? Se a Bíblia é luz, e ela é luz, e quando ela chega, revela o quê? As impurezas do nosso coração. Não é isso? Quanto mais lemos a Bíblia, mais conscientes ficamos dos nossos pecados, das nossas omissões, das nossas negligências, do nosso orgulho, da nossa inveja, e assim por diante. Sendo assim, o cristão ainda peca, mas não vive na prática do pecado. Há uma diferença gritante. Muitas vezes o cristão ainda erra o alvo, e o alvo é a santidade em Cristo Jesus, é andar como ele andou. Muitas vezes erramos esse alvo, mas imediatamente, esse cristão, quando erra o alvo, ele busca o quê? A reconciliação. Ele busca o quê? O arrependimento. Ele volta para os braços do Pai, porque ele não quer continuar na lama. E o cristão não está sozinho nessa questão do pecado, pois os personagens mais ilustres da Bíblia, ou os heróis da fé da palavra de Deus, todos eles tiveram aí
o seu calcanhar de Aquiles. Por exemplo, Abraão mentiu dizendo que Sara não era sua mulher. Isaac seguiu o exemplo do pai, mentiu também dizendo que Rebeca não era sua esposa. Moisés pecou, perdeu a paciência, ficou irado, bateu na rocha quando Deus tinha dito, fale a rocha, pecou, errou. Davi pecou terrivelmente ao adulterar e depois mandar matar o marido da esposa, da mulher que ele havia adulterado, Betseba, matou Urias, por ordem dele. Olha que coisa terrível. Pedro também pecou ao negar ao Senhor Jesus por 3 vezes. No entanto, essas pessoas, amados, não viviam na prática do pecado, não viviam. O que aconteceu foi incidentes esporádicos que não faziam parte dos seus hábitos cotidianos. E mais, os pecados desses ilustres personagens não podem, de maneira alguma, se tornarem um incentivo para também pecarmos. Não devemos mentir só porque Abraão mentiu. Não devemos, de maneira alguma, adulterar só porque Davi adulterou. Não podemos negar ao Senhor só porque Pedro negou. Até porque, quando vemos as consequências dos pecados que eles cometeram, isso nos serve de alerta. Então, os pecados deles estão na Bíblia não como um incentivo, mas como um alerta para mim e para você. Quando olhamos o fim das contas, o tormento que Davi passou depois de ter praticado aqueles pecados, se ele tivesse como voltar atrás, ele voltaria, mas não tinha como voltar. Já tinha. Aconteceu. E agora? Irmãos, a segunda afirmação que João faz no versículo 8 é que o diabo peca desde o princípio. Veja comigo aí na parte B. João 8, parte B. Porque o diabo peca desde o princípio. Irmãos, o diabo ele é um especialista em pecar. Especialista. Ele é o pior dos pecadores, por assim dizer. Ele é o sujeito que desde o seu primeiro pecado nunca parou de pecar e nunca teve sequer um resquício de arrependimento. Nada, nem remorso. Desde o início, peca desde o início. E John MacArthur diz que essa expressão, o diabo peca desde o início, provavelmente se refere ao momento da rebelião de Satanás contra Deus. O momento da rebelião. E o mais interessante é que a Bíblia descreve o diabo antes da queda como um ser perfeito, como um ser puro, sem pecado. Ele foi criado perfeito. E há uma quase que unanimidade entre os teólogos que os capítulos 28 de Ezequiel e 14 de Isaías é uma referência ao diabo. Ezequiel 28, versículo 12, na Bíblia Viva, versículo 12 e 15, olha o que diz acerca desse sujeito chamado diabo. Ou, antes da queda, Lúcifer, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de perfeita beleza. Versículo 15, você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição, até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Até o dia em que a maldade ou o pecado foi encontrado em seu coração. Não sabemos quanto tempo Satanás permaneceu em seu estado angelical incontaminado, imaculado, não sabemos, mas sabemos que ele caiu. Gordon Lindsay diz que Lúcifer era aparentemente um arcanjo poderoso e possuidor de uma sabedoria incomum que, em algum ponto no passado, exerceu grande autoridade como vice-regente da criação de Deus. Entretanto, ele não ficou satisfeito com tão exaltada posição, mas em seu coração aspirava a um lugar ainda mais alto, tão alto quanto ao lado de Deus. Esta ambição pervertida tornou-se pecado em sua vida e, no final, culminou em rebelião declarada em sua também posterior expulsão do céu. Quis o lugar que não era dele. Pessoas insatisfeitas querem estar aonde Deus não colocou. Meu irmão, eu sempre falo, espera Deus abrir a porta, não arrombe,
porque senão você pode ser expulso, talvez não do céu, como foi o diabo, mas da vida eterna, né? Isaías 14, versículo 12 a 15, fala também dessa queda, amados, de como houve a queda do diabo, e todos são unânimes, praticamente todos, que essa é uma referência ao diabo. Quando diz, Isaías 14, 12 a 15, como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Que palavra dura! Aqui encontramos Lúcifer, antes da queda, dizendo, eu subirei, exaltarei o meu trono, me assentarei, subirei sobre as alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Eu. O ego dele foi às alturas, por assim dizer. Irmãos, o primeiro pecado cometido na história do universo, é interessante dizer, não foi adultério, roubo, não foi assassinato. O primeiro pecado foi o orgulho, seguido da inveja, ou a inveja seguida do orgulho. Eu não sei quem seguiu a quem aqui, na verdade. Lúcifer orgulhou-se da sua formosura e desejou o lugar de Deus. Vamos analisar esses dois pecados, amados, da história. Primeiro, o orgulho. Orgulho é ter uma exagerada admiração por si mesmo. É aquela pessoa que canta o famoso hino com grande és tu diante do espelho, né? Ela se acha. E também um sentimento doentio de superioridade em relação aos outros. Misericórdia, gente, que Deus nos guarde disso. O orgulhoso é aquele que quer destacar-se sobre os demais, é aquele que quer ser o mais importante do que é aquele que quer chamar atenção para a sua própria imagem. Essa é a marca do orgulhoso. Assim aconteceu com Lúcifer antes da queda. Thomas Adams, ele disse que o orgulho lançou o orgulhoso Nabucodonosor para fora da sociedade dos homens. Lembra dele? Ele olhou para a Babilônia, a grande Babilônia que eu construí, e veio uma voz do céu e ele viveu como animal por 7 anos. O orgulho também lançou fora Saul do seu reino, lançou o orgulhoso Adão para fora do paraíso, lançou o orgulhoso Amã para fora da corte e para a forca, porque ele havia preparado uma forca para Mordecai e ele morreu na forca que tinha preparado para aquele que ele considerava como inimigo. E também o orgulho lançou fora o orgulhoso Lúcifer do céu. Terrível, amados, terrível. E é um pecado invisível. É o tipo de pecado que não é visto a olho nu, só Deus pode contemplar o que vai no nosso coração. Hernando Dias Lopes diz que o orgulho percorre nossas veias. Ele está em nossa medula, se aloja em nosso coração e sobe a nossa cabeça. O orgulho sempre nos espreita. Somos sempre tentados a dar guarida a esse precursor da ruína em nosso coração. É uma tentação diária de ser melhor, de pregar melhor, de ensinar melhor, de orar mais, de jejuar mais, de fazer tudo que devia ser com a motivação correta, mas, infelizmente, para nosso próprio bel prazer, para o nosso orgulho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Billy Graham, em seu livro Os 7 Pecados Mortais, assim descreve o pecado do orgulho. Há alguns que encontram grandes dificuldades e contradições no Evangelho. Tem gente que lê a Bíblia e encontra tanto erro. Eu não consigo encontrar erro na Bíblia, não. Quando eu encontro um suposto erro, eu acho que o erro está em mim, ou está no intérprete, alguma coisa, mas não está na palavra. São pessoas cheias de si, orgulhosas, de farisaicas. Outros há que se gloriam em sua justiça própria e acham que são melhores do que seus semelhantes. E dizem, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Guardam a letra da lei, mas lamentavelmente se esquecem do espírito da lei. São culpados de soberba espiritual.
Há ainda aqueles que pensam ser muito puros e que todos os demais são um bando de imundos, né? Esquecem-se de que não existe uma igreja completamente pura e perfeita. Jesus disse que o trigo e o joio crescem juntos e que nós não temos a capacidade necessária para distinguir quem é quem até que chegue o fim do tempo. Não obstante, hoje temos muitos fariseus que estão tentando separar o joio do trigo e fazendo aquilo que Deus disse que nunca deveria ser feito até que Cristo venha de novo. A atitude deles é de arrogância, de superioridade, de desprezo ou de desdém. Gastam seu tempo a criticar e procurar erros na vida dos outros. Esquece que quando apontamos um dedo para frente, tem 3 ou 4 apontando para nós. Provérbios 15, Provérbios 16, 5 diz que a abominação é ao Senhor, todo altivo de coração não ficará impune, mesmo de mãos postas. Provérbios 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Guarde essa frase. A soberba transformou um anjo de luz em demônio. A soberba, o orgulho, transformou um anjo de luz com muitas características boas em um demônio que vive hoje para matar, roubar e destruir. Ah, pastor, mas ali não se fala de demônio, não é o diabo, é o ladrão, falsos pastores, mas que cai direitinho com o diabo, cai, não cai? O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Por mais que falsos pastores façam isso também, hoje em dia, eles só estão imitando o diabo. Um outro pecado terrível, amados, cometido por Lúcifer, foi o da inveja. Ele disse, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Como já disse, ele queria um lugar que não era dele. Inveja é a sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence ao outro. Lúcifer teve essa vontade indomável de usurpar o trono de Deus. Uma vontade indomável. Ele quis o lugar de Deus. Ele teve inveja da posição ocupada por Deus e resolveu destroná-lo para se colocar em seu lugar. Por isso Deus odeia a inveja, amados, o ciúme. É um pecado também que Deus odeia. Até porque foi por causa da inveja. Lembra que Caim matou Abel. Nós vamos ver isso talvez na próxima aula. Foi por causa da inveja que Saul quis matar seu irmão Jacó. Foi por causa da inveja que José foi perseguido pelos seus irmãos. Não foi? Foi por causa da inveja que Miriam ficou leprosa. Ela era irmã de Moisés e achava que tinha que dar as suas piruadas no ministério. Começou a falar, não, Deus não fala só com Moisés, fala com a gente também. Queria se colocar no mesmo nível de Moisés. E Deus comprou a briga. E ela ficou leprosa. A inveja fez com que Corá, Datã e Abirão descessem vivos para o inferno, porque se rebelaram contra Moisés. Bom, que Deus nos guarde de qualquer um aqui se rebelar contra o ministério do pastor Alan. Que Deus nos guarde de sermos instrumentos do diabo para isso. Temos que estar apoiando, orando, e não se rebelando. Isso acontece em muitos lugares. E aqueles que semeiam isso, eles colhem tristemente no futuro. Tristemente. A inveja fez com que Saul perseguisse Davi por anos, lembra? Davi era um escolhido de Deus. Davi tinha um lugar dele, Deus já tinha escolhido, e Davi não se antecipou, teve oportunidade para matar Saul, várias, mas não tocou a mão. É com Deus, eu não quero saber disso não. E Deus no tempo certo colocou ele como rei. Por fim, foi por causa da inveja que os fariseus levaram Jesus à cruz. Marcos 15, 10, pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Inveja dos fariseus, que viam a luz de Jesus. Como já disse, Jesus era ousado, Jesus tinha multidões a seu redor, Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os oprimidos do diabo. Isso era terrível para os fariseus, que só tinham o quê? Palavra, só tinham discursos, mas não tinham poder algum. Amados, o que mais aflige o invejoso não é deixar de ter as coisas, mas admitir a prosperidade do vizinho. Isso é o que mais
atazana a vida do cara. Ele é infeliz não pelo que não tem, mas pelo que o outro tem. A desgraça não é ver o seu fracasso, mas contemplar o triunfo do outro. É ver a luz do outro brilhar. Já escutou aquela historinha de criança, de um vagalume sendo perseguido por uma serpente? Isso é história de criança, mas tem muito a nos ensinar. Uma cobra começou a perseguir um vagalume que só vivia para brilhar. Dia após dia, a cobra ia atrás do vagalume. E, determinado período, o vagalume, já cansado de tanto correr da cobra, fez uma pergunta para a serpente. Posso fazer 3 perguntas? A serpente falou, pode sim. Primeira pergunta, eu pertenço à sua cadeia alimentar? A cobra respondeu, não. Segunda pergunta, eu te fiz alguma coisa para você me perseguir tanto, me odiar tanto? E a serpente disse, não, você nunca me fez nada. Terceira pergunta, então por que você me persegue tanto? E a serpente respondeu, na lata, eu detesto ver você brilhar. Eu detesto ver a sua luz. E eu te pergunto essa manhã, meu amado, você se alegra com a vitória do outro? Ou detesta quando o outro brilha? Você se alegra quando Deus usa seu irmão no ensino, na pregação? Ou se sente ameaçado com o sucesso do outro? A luz do outro tem cegado os seus olhos? Eis a questão. Se tem, não deixe que isso acontecer. Não deixe que isso aconteça. Em nome de Jesus, repreenda isso. Se alegre com a vitória do teu irmão. Se alegre porque o outro é ousado. Se alegre porque o outro comprou um carro melhor. Se alegre porque o outro comprou uma casa. Não alimente isso no teu coração em nome de Jesus. E eu falo para aí, eu falo para cá também. Provérbios 14:30 diz, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Agora uma pergunta bem difícil. Quem tentou Lúcifer com o orgulho e a inveja? Se não havia pecado e não havia diabo, gente. Deus não foi culpado, porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13 é bem claro. Norman Glaser argumenta o seguinte, se esse desejo de pecar não veio de Deus, ou seja, o desejo de pecar do orgulho e da inveja, então deve ter vindo dele mesmo. Nesse caso, seu ato original maligno foi autocausado, isto é, foi gerado pelo próprio Satanás. Se Deus não fez o diabo pecar, então quem fez? De maneira mais simples, quem fez o diabo? As respostas bíblicas a essas perguntas são: Deus não fez o diabo e nem fez o diabo pecar. Assim, ou antes, Deus fez um anjo bom chamado Lúcifer e este pecou livremente. Ou seja, não precisamos do diabo para pecar. Tem gente que culpa tudo do diabo. Foi o diabo que me fez adulterar. Ele pode tentar, mas quem adulterou foi você. Ah, foi o diabo que me fez assassinar, matar uma pessoa. Ele pode tentar, mas quem tomou atitude foi você. Somos nós. Ah, mas foi o diabo que me fez cometer pecado da pornografia, entrar em sites imorais. O diabo tem sido bode expiatório de muitos. Ele tem sido culpado de tudo. E a pessoa, o que acontece? Ela não busca libertação, sempre culpa o outro. Aí vai para a campanha de libertação, para se libertar do vício, do adultério. Irmão, não é campanha que tem que ser feita, tem que se ter arrependimento. Simples assim. Por fim, concluindo, João diz que Jesus veio ao mundo para destruir ou desfazer as obras do diabo. João 8, versículo 8, parte C. Não é isso? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras ou desfazer as obras do diabo. Warren Wiersbe, ele diz que a palavra destruir aqui não significa aniquilar, mas tornar ineficaz, privar de poder. Satanás, amados, ainda não foi aniquilado, não foi destruído. E tem seitas que dizem que o diabo foi totalmente destruído. Não existe mais o diabo. Tem gente que acredita nisso. Mesmo a Bíblia mostrando por A mais B que esse cidadão existe. Satanás ainda não foi aniquilado, mas seu poder foi reduzido e as suas armas foram debilitadas. Ele ainda é um inimigo, tenha isso em mente. E não um inimigozinho, é um inimigo considerável, que já derrubou milhares, e está à espreita para nos derrubar também. Mas não é páreo para o poder de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém, amados? Não quero exaltar o diabo aqui, não. A gente tem que enfatizar um lado da verdade sem distorcer o outro.
Deus é poderoso, Deus é o Criador, o diabo é uma simples criatura. A obra do diabo é tríplice: moralmente ele nos tenta pecar, fisicamente ele procura nos afligir com doenças, perseguições e problemas os mais diversos. Intelectualmente ele nos tenta o quê? Ao erro, às heresias. As obras do diabo são as mais diversas, mas eu posso resumir nessa tríplice. No entanto, Jesus veio ao mundo para nos libertar do poder do pecado. O cristão tem em si a capacidade dada por Deus para resistir. Ele não é escravo do pecado. Ele pode resistir às tentações com a ajuda do Espírito Santo. Até porque na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus morreu em nosso lugar. Na cruz, Ele nos deu garantia de salvação. Jesus não somente veio ao mundo para nos salvar, mas também para nos curar, tanto no físico como na alma. Irmãos, nós cremos literalmente que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? O mesmo Jesus que deu dons espirituais, dons de cura para Pedro, Tiago e João, é o mesmo Jesus que distribui dons na igreja hoje ainda e capacita Maria, Tiago ou outro qualquer com capacitação de dons. Deus continua curando, amém? O mesmo Jesus que fez todas essas coisas continua fazendo agora, fez no passado e faz no presente. Por fim, Jesus veio ao mundo para destruir as mentiras de Satanás. Se por um lado o diabo nos tenta com heresias, com distorções da palavra, por outro lado Deus nos fortalece com a sua palavra. O diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade, e a verdade está o quê? Na palavra de Deus, e essa verdade está em Jesus Cristo, seu Filho. Concluindo, John Stott diz: o diabo continua ocupado na prática das suas obras malignas, mas ele foi derrotado e em Cristo podemos escapar da sua tirania. Vitória só em Cristo. Se apegue a Cristo, amém? Ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial. Temos homens, pastores como modelos, sim, temos que ser exemplo dos fiéis, mas se o homem cair, continue olhando para Jesus, porque ele não cai, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. O tema dessa mensagem é: filhinhos, não vos enganeis, ou não se deixam enganar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de tanto puxão de orelha para nós, Senhor, tanta orientação da Tua palavra, que o Senhor venha nos guardar, Senhor, nos ajudar. Senhor, o objetivo dessa palavra não foi, de maneira alguma, desanimar aqueles que têm lutado diariamente contra algum tipo de pecado. Não é para apagar de vez o pavio que fumega, nem esmigalhar a cana quebrada, não é esse, Senhor. Mas é que nós não venhamos ser enganados, Senhor, vivendo uma vida totalmente deplorável, totalmente indigna, e ainda nos considerarmos filhos de Deus, Senhor. É o que a Tua palavra diz, que aqueles que estão afundados, Senhor, em alguma prática de pecado, que venham se arrepender nessa manhã, Senhor, por obra do Teu Espírito Santo, que possamos buscar santidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que possamos orar como John Knox orou: Senhor, dá-me santidade, senão eu morro, dá-me santidade, senão eu morro. Pai, em nome de Jesus, santifica nossas almas, ajuda-nos, Senhor, em nossas dificuldades, livra-nos, Senhor, desses pecados tão terríveis, Senhor. O pecado do orgulho, que foi o pecado que levou à queda do diabo, da inveja, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, nos alegrar com aqueles que se alegram, e chorar com os que choram, e não ao contrário, Senhor. Não queremos, Senhor, se alegrar com a desgraça de ninguém. Deus, não queremos chorar com a alegria de ninguém, não, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos um coração igual ao Teu. Livra-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, Pai. Abençoa nosso dia, essa manhã, Senhor Deus, que esse dia esteja na Tua presença, Pai. Guarda-nos, Senhor, das programações imorais que estão na TV, Senhor, quanta coisa ruim. Guarda-nos, Senhor, de sermos contaminados também, Senhor. Pai, não queremos pecar, para isso não podemos dar munição ao pecado, não podemos botar combustível diante dos nossos olhos para que peguem fogo, não, Senhor. Em nome de Jesus,
Ajuda-nos, Senhor, a priorizar o Teu reino, a viver na Tua presença, Senhor, a pregar o Teu evangelho, a fazer a Tua obra, Pai, e que logo mais cada um possa estar, Senhor, aqui mais uma vez, buscando a Tua face, Senhor, ouvindo a palavra, louvando e adorando ao Senhor, e se arrependendo dia após dia, Senhor, de tudo aquilo que o Espírito Santo vier nos incomodar, nos mostrar onde precisamos nos arrepender, Pai. Fica conosco, abençoa nosso dia, abençoa nossa semana, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.